começando mais uma tarde de live por aqui. Tenho feito lives toda sexta-feira ao meio-dia. Essas lives todas têm o tema voltado para a família. E eu tenho direcionado a esse público, porque como psicóloga e terapeuta familiar, né, eu faço esse trabalho aqui de trazer conteúdos aqui no Instagram, justamente por isso, porque primeiro, é a área que eu trabalho, e segundo, eu também vejo que é uma necessidade na nossa sociedade hoje se preocupar com a nossa saúde emocional. As famílias, né? As famílias estão apresentando muita dificuldade, muitos problemas, e tem muita coisa, gente, que poderia ser evitado se a gente tivesse um pouquinho mais de conhecimento, de conteúdo, né? De muitos problemas são evitados por isso. Então, além do meu trabalho realizado aqui no meu consultório, para aquelas pessoas que me procuram, eu também faço esse trabalho, né, na rede social, justamente para as pessoas se prevenirem, né, saber um pouquinho dos conteúdos, se prevenirem para que as pessoas possam viver melhor e a gente viver uma sociedade melhor. Esse mês de março nós temos aí, dia 8, que inclusive é na próxima sexta-feira, é o Dia da Mulher. E pensando na mulher, eu estou nesse mês fazendo todas essas lives direcionadas às mulheres, porque as mulheres são mães, né? As mulheres são as filhas, são as empreendedoras, são as mulheres que fazem uma mudança na sociedade, são as mulheres que fazem muitas vezes o trabalho voluntário, que ajuda as pessoas. Então, o papel da mulher é muito importante na família. Então, como eu tenho feito esse trabalho voltado para as famílias, a mulher praticamente ela é o termômetro de uma casa. É muito importante o papel da mulher. Então, pensando nisso, eu vejo assim, tem tantos temas para serem falados. Então, só para antecipar aqui, hoje nós vamos estar falando sobre inteligência emocional, que é uma necessidade muito das mulheres, né? A gente vê mulheres trabalhando demasiadamente e isso tem feito as mulheres viverem muito nervosas, estressadas, né? E precisa muito de inteligência emocional para saber lidar tanto fora como dentro de casa. No passado, muitas mulheres trabalharam muito dentro de casa, então é uma demanda. Agora, trabalhar dentro de casa, trabalhar fora, a demanda aumenta, o estresse aumenta, a insegurança aumenta, então é somente ter inteligência emocional para saber lidar com tudo isso. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é minha amiga, a minha amiga Leila. A Leila, ela é especialista nessa área de desenvolvimento de pessoas, né? E eu quero aqui ler para vocês um pouquinho o currículo dessa minha amiga Leila, que você vai poder saber um pouquinho da Leila. Até anotei aqui, gente, olha, a Leila é casada, a Leila é empresária, ela é proprietária de uma empresa, ela é escritora, mentora de mulheres, de casais também, ela é cristã e terapeuta. Boa Bem-vinda! tarde, obrigada, obrigada, muito obrigada pelo convite. Que bom, Leila. Eu quero agradecer você de ter parado um pouquinho do seu tempo, né, nesse horário aí do meio-dia, e para estar dedicando para falar para a gente de um tema tão importante. E eu já comecei apresentando você e quero completar aqui as minhas apresentações aqui de você, para que as pessoas possam saber, né, a sua capacidade, o trabalho que você realiza. Então, para quem não sabe, gente, as formações da Leila são na área aqui de administração de empresa, ela é especialista em psicologia positiva e em terapia familiar sistêmica. E a Leila ainda fez formações em coach, né? E as formações dela ainda tem na área, ela fez na Flórida, na Febracis e pelo Augusto Cury. Então a Leila tem uma formação aí maravilhosa e ela ministra vários cursos. No final da live a gente torna a falar um pouquinho. Mas ela é palestrante e ministra esses cursos. Tudo na área de desenvolvimento humano, na área de inteligência emocional, porque ela desenvolve esse trabalho na prática, tanto na empresa dela como para fora, né?
E alguns cursos aí para você saber, olha, decifre e influencie pessoas, poder da ação, poder da auto-performance, poder da autorresponsabilidade, educar, amar e dar limites. E além dos cursos como palestrante, ela também é mentora do curso Experiência do Lar, que eu tenho feito, Leila. Já estou na segunda turma dando na minha casa. Eu tenho aberto a minha casa Delícia, aí Ruth. e estou fazendo com um grupo pequeno, né? Eu tenho convidado sempre 7 mulheres em 7 encontros. Tem sido muito Uau, que legal. delícia! Tem sido uma experiência boa, assim, de estar fazendo em casa, né? As pessoas se inscrevem e estão participando. E a Leila, ela trabalha muito com os temas todos voltados para o relacionamento. A importância de uma mulher, né? Que quer se desenvolver. A Leila tem muita experiência com isso, até pelo fato de ela mesma ser uma empresária, ela mesma trabalhar nessa área, né, de desenvolvimento. Então, gente, eu convidei uma pessoa muito especial, capacitada, especialista, e eu mesmo quero fazer, né, iniciar esse bate-papo aí com a Leila, fazendo algumas perguntas, e depois quero deixar salvo, viu, Leila, essa live, que vai ser muito importante compartilhar esses conteúdos, né, com outras pessoas também. Importantíssimo. Isso. E aí, Leila, o que eu pensei da gente ter desenvolvido nessa live de hoje, como eu já adiantei ali, falando um pouquinho sobre o mês das mulheres, meu trabalho como psicóloga e terapeuta familiar, é muito importante o papel da mulher em uma família. Eu falo que a mulher em uma casa, em uma família, mesmo que ela tenha filhos, ou só marido, ou que não tenha marido, ou que more sozinha, a mulher é o que traz muito o equilíbrio numa casa, né? Ela traz o clima numa casa. E eu queria, sabe, Leila, como primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da mulher, né? Nós estamos nesse mês de março falando tanto da mulher, né? Estamos iniciando o mês. E eu queria que você me falasse um pouquinho da importância da mulher ser equilibrada dentro de uma família, numa casa, o que que se espera de uma mulher? Fundamental, né? Que pergunta fundamental, na Ruth. O nosso papel, o papel da mulher é um papel fundamental mesmo, não só dentro da casa, eu entendo que dentro da humanidade de uma forma geral, né? Nós mulheres, nós frutificamos, nós geramos, né? Nós embalamos o berço, né, dos nossos futuros governantes. Nós somos mulheres que temos a capacidade de estruturar e de trazer a paz para dentro da nossa casa, e temos a capacidade, né, de tirar todo mundo do foco. Já percebeu quando a mulher, quando a mãe, quando a esposa, ou quando a mulher dentro do lar, ela não está muito bem, ela consegue desestruturar todo mundo, ela desestrutura o marido, ela desestrutura o filho, né? Quando ela não é mãe, quando ela não é esposa, ela costuma desestruturar a casa, não é? Há uma frase que diz que a paz começa no coração das mulheres. E eu acredito exatamente dessa forma, né? A paz começa no coração das mulheres. Nós temos essa capacidade, essa habilidade de transformar ambientes em ambientes de muita paz, ou em ambientes de extremo terror, né, de confusão, de fofoca, de bagunça, de desorganização, inclusive, né? Então, nós mulheres temos um papel fundamental na sociedade. E essa sociedade começa dentro da nossa casa. Isso. A mulher é que é o termômetro, né? Quando a mulher está calma, parece que ela acalma todo mundo. Quando a mulher está nervosa, irritada na casa, deixa todo mundo irritado. Quando ela está tensa, né? Faz todo mundo da casa. Então, o que você falou, né? Muitas coisas dependem ali do clima da mulher. Até os governantes, né? Meu marido militar, ele falava que as pessoas usavam uma frase. Às vezes eles fazem comentários assim que quando o chefe, né? Quando o comandante chegava muito mal-humorado, as pessoas sempre comentavam assim, ih, brigou com a mulher, né? Então quer dizer, a mulher sempre
tá ali como responsável, ela nem tem o cargo lá no trabalho, mas Exato. quando você vê um homem mal-humorado, ou é porque brigou com a mulher, ou é porque não tem mulher, ou porque tá. Tem sempre alguma coisa envolvida com a mulher, né? Então o pessoal brinca, mas na verdade tem um pouquinho aí de verdade no que a gente está falando, né? A mulher, se ela. Sim. Se, não só a mulher, mas às vezes até quando jovem, ele fala muito da mãe. Ai, a criança é a mãe, o homem adulto é a mulher, então a gente vê que a mulher tem um poder de influência, né? De um poder de, de relacionar com as pessoas, mudar todo o ambiente. Então, nós estamos aqui falando disso porque é importante. E pensando nisso, eu queria que você também me falasse aí para ajudar a gente a entender melhor a questão, para ser essa mulher equilibrada, precisa ser uma mulher inteligente. E aí eu queria que você Preci. falasse assim, a diferença entre ser uma mulher inteligente, como ser inteligente, e a diferença entre ser inteligente, no caso de conhecimento, se só conhecimento ajuda, né? Ou essa inteligência emocional que eu coloquei, né, como tema aí da nossa live. Para ser essa mulher equilibrada, que influencia, como que a gente dosa? Tem que ter conhecimento, a técnica, estudo que faz uma mulher ser equilibrada, é a vida emocional. Fala um pouquinho pra gente, né, dessa diferença. Então, eu vou falar aqui um pouco do embasamento técnico, né? Que traz toda essa questão da inteligência cognitiva na Ruth. O que que o Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, nos diz a respeito da inteligência emocional? O que que nós precisamos ter, né, como mulheres, como seres humanos que nós somos, para ter inteligência emocional? Então ele já diz que a inteligência cognitiva ela vem antes, né? Nós vamos ter ali a inteligência cognitiva, mas ela não é tudo. Ela é uma base, né? E depois vem a inteligência emocional. Como que essa inteligência emocional chega para nós, então? Segundo Daniel Goleman, primeira coisa, nós precisamos nos conhecer, Ana Ruth. Sabe, eu tenho percebido muito no nosso meio, de uma forma geral, né? Eu tenho o privilégio de ministrar para mulheres, especificamente, quando eu vou ali na experiência do lar, e eu vejo a quantidade de mulheres que não têm o hábito de olhar para si, né? De se conhecer, de entender quem elas são, o que gostam, o que não gostam, como isso afeta, né? Como isso afeta ela mesma, como isso afeta o cônjuge, afeta a família, afeta a casa, afeta a comunidade, afeta a empresa, afeta todas as relações, né? Então, segundo Daniel Goleman, primeiro pilar, nós precisamos saber quem nós somos. E eu vejo, às vezes, muitas mulheres dizendo, não, mas eu não preciso disso, né? E às vezes coloca até isso numa conta e numa outra esfera, na responsabilidade de outra pessoa, ou muitas vezes também na esfera espiritual, não é? E isso está na nossa gestão. Isso está na gestão individual de cada um. Então, é fundamental uma mulher se conhecer, ela saber o que ela gosta, ela saber o que ela não gosta, ela saber para onde ela precisa ir, o que ela precisa fazer, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, né? O segundo pilar é, sabendo disso, como que eu vou fazer uma gestão, então? Né? Como que eu vou? Eu sei que eu não gosto de saltar de paraquedas, mas eu estou num meio aqui que tem só pessoas que saltam de paraquedas. Como me posicionar? Como não ser hiperposicionada, ser posicionada de uma forma adequada, né? Falar não com gentileza, falar não com educação, ter argumentos para conversar com as pessoas, né? Esse é o segundo pilar. Então, eu me conheço e aí eu consigo fazer uma boa gestão de quem eu sou, sem causar problemas para o outro. O terceiro pilar, segundo o Daniel Goleman ali, Ana Ruth, é a gente ter uma consciência social. Então, não é só olhar para mim, me conhecer e ter a minha gestão, mas eu preciso também conhecer o meio onde eu estou vivendo, né? E o que está acontecendo nesse meio. E a partir daí a gente vai para o quarto pilar, que é fazer um gerenciamento, um bom gerenciamento dessas relações, né?
Agora, basta então ter a inteligência cognitiva? Infelizmente, não. Pessoas são admitidas pelas competências técnicas e são demitidas pelas competências emocionais, né? Porque não sabem se relacionar, porque causam muitos problemas dentro da empresa, porque gritam, porque brigam, porque fazem pirraça, muitas vezes como criança, não é? Então, todo esse contexto de conhecimento de quem nós somos, de como fazer essa gestão de quem nós somos e de como explorar melhor tudo isso é fundamental para que você tenha um bom coeficiente de inteligência emocional. É isso mesmo. E aí deu para ver já, né, que, Leila, o quanto que nós precisamos estudar, ter conhecimento, fazer formações, porque essas coisas nos ajudam a descobrir quem nós somos. O conhecimento, tem muita coisa que a gente erra por falta de conhecimento. Sim. Mas, pelo que a Leila está falando, não é tudo. Conhecimento não é tudo. Né? Para educar um filho, por exemplo, quantas mães hoje, né, muitas mulheres que são mães estão muito estressadas. Inclusive, se o conhecimento fosse tudo, a gente teria todas as professoras que têm toda a técnica, todo estudo. Nenhuma mãe professora estaria nervosa, né, irritada para dar aula para os filhos, para conviver com os filhos, né? Então, a gente vê que as coisas não dependem só do conhecimento técnico. Uma pediatra que cuida de crianças, ela não estaria, né, muitas vezes, sem o controle com os filhos. E isso vai em todas as profissões, né? O fato de eu ser psicóloga também, não, as pessoas até pensam assim, mas você deve ser uma boa mãe porque você é psicóloga, estudada. Tem gente que pensa que para gerir na vida é só o estudo. Não, é todo esse cuidado, né, que você falou, porque se eu, como psicóloga, tenho todo o conhecimento lá do desenvolvimento humano, dos filhos, da família, se eu não tiver alguns cuidados para com a inteligência emocional, eu vou ser desorientada, né? E aí, ela seria até bom você falar algumas coisas que a gente pode fazer para desenvolver a inteligência emocional. O que você nos sugere? É assim, o que a gente pode fazer para desenvolver a inteligência emocional? Por exemplo, vamos pegar o exemplo. Eu tenho todo o conhecimento do meu trabalho, mas para ser mãe, para ser esposa, para ser amiga, não basta o meu conhecimento teórico, né? O que eu preciso fazer para eu não ser tão estressada na vida, né? As pessoas viverem melhor. Primeira coisa, conhecer as próprias emoções e o próprio limite, né, Ana Ruth? Inclusive, você falou sobre uma coisa interessante, que, por exemplo, as pessoas acham que todo psicólogo não tem problemas na vida, né? Que todo terapeuta não fica estressado, não fica nervoso, não fica nervosa, né? E isso não é verdade, né? Todas as nossas emoções importam, até mesmo quando você fica irritada com alguma coisa. Tudo isso depende de para onde está te levando. Né? Se está te levando para o mais, então eu estou nervosa, mas isso está me tirando de um lugar de muito conforto, eu estou indo para um lugar onde eu preciso de uma solução para esse problema, né? Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa aceitar feedbacks verdadeiros, né? Às vezes o marido está vindo te sinalizar alguma coisa que você já enxergou, talvez, né? Mas que você não gostaria que ele descobrisse, não gostaria que ele percebesse, muito menos que ele te falasse sobre isso. Porque você não sabe lidar muito bem, né? Eu estou dando o exemplo do marido aqui, porque estamos falando para as mulheres, estou deduzindo que a maioria é casada, mas isso acontece de uma forma geral, né? Identificar, né, como eu já falei, o que você gosta, sabe? Para você poder se posicionar. Eu gosto muito de ilustrar com uma situação que às vezes o marido fala assim, não sei para comer alguma coisa? E aí a mulher, claro, e a mulher vai lá, se produz, né, vai lá, se arruma toda, demora uma hora para se arrumar e tal, e aí chega na sala, o marido tá ali de chinelo e bermuda, né, ele perguntou antes para ela o que ela queria comer, fazer, ela é qualquer coisa, né, qualquer coisa. Se você falar que é qualquer coisa, esteja preparada para qualquer coisa.
né? Uhum. Porque aí você chega maravilhosa na sala, e aí o marido tá de bermuda e chinelo, e você fala, olha, mas a gente não ia sair, né? E aí ele fala, vamos ali comer um cachorro quente. E você está preparado, de repente, para ir para um churrasco, para um rodízio, para uma pizza, né? Então, comunicar exatamente aquilo que você deseja, sem ficar esperando que o seu marido descubra, né? Que Uhum. a outra pessoa descubra. Essa é uma atitude, às vezes, um tanto infantil, e eu vejo ela muito comum entre as mulheres, em não saber dizer o que quer. E aí acaba ficando à mercê do que o outro escolhe, e quando escolhe, o outro escolhe outra coisa, fica o quê, Ana Ruth? Bravíssima, né? Às vezes perde o passeio, perde a paz, né? Falar, mas eu esperava. Ah, mas se você esperava, então por que você não falou o que você estava esperando, né? Saber o que te motiva, saber o que te desmotiva, saber comunicar isso sem ofender o outro, né? Sem acusar o outro, são passos bem importantes. Ô, Leila, e quando a gente fala disso, né, para desenvolver a inteligência emocional, entra na primeira coisa que você mesmo falou, né? Tem a identidade, eu tenho que me conhecer, saber qual é a emoção que eu estou sentindo, ver e cuidar. Não adianta só ter estudo, porque o Não, que move é o nosso sentimento. E um exemplo, sabe, ô, Leila, que tá. eu vou dar aqui, que eu acho que exemplifica, eu tenho a minha filha que é criança. E mulher, eu acho que mulher já é meio complicadinho com essas emoções, né? Eu falo que os homens têm muitas emoções básicas, como se fosse até aquela caixa de lápis de cor de seis cores. O homem com 6 cores, ele faz tudo. E a mulher é como se ela fosse uma caixinha de lápis de cor de 48. Então, a mulher tem muitas variações, né? Enquanto o homem pega uma cor da caixinha azul, a mulher tem vários tons de azul. Então, isso dificulta, e a mulher precisa conhecer todas essas emoções que ela tem ao longo do dia. E um dia eu estava conversando com a minha filha, e ela tem uma emoção que às vezes dá um trabalho para a gente, que é quando ela fica com vergonha. Ela não gosta de ser chamada atenção, aí ela fica com vergonha. E quando ela fica com vergonha, se a gente fala qualquer coisa até dentro de casa, ela fica com vergonha, e aí ela fica brava com a gente. Aí ela descontrola, fica brava, nervosa, irritada, tudo por causa da vergonha. E aí eu explico para ela, olha, Carol, a vergonha é você, sabe o que você está sentindo? Vergonha. A vergonha é uma emoção. A vergonha é um Aham. sentimento, mas é um sentimento seu, não é dos outros. É você que Isso, tem que dar conta da vergonha. Não sou eu que sou culpada porque você passou vergonha, né? E eu isso. falo isso para ela que é uma criança. Mas nós, mulheres adultas, fazemos muito isso. Temos Muito. emoções que são nossas e a gente culpa o outro pela emoção que a gente está sentindo. Então, é inteligente emocionalmente quando eu reconheço qual é a emoção que eu estou sentindo, né? Nessa gestão que você falou, eu tenho que saber o que eu estou sentindo, de quem que é a culpa, o outro não é responsável pelo que eu estou sentindo, né? E quem tem que resolver as emoções? Eu também, não é o outro. Porque a gente quer que o outro ainda resolva as nossas emoções, né? Então, assim, eu vou ensinando a minha filha a Esse é lidar com o. as emoções, porque as mulheres hoje em Isso. dia adultas não sabem, né, lidar com as emoções. Exatamente. E o Verdade? grande, esse é um grande BO, né? Eu falo que você tocou em dois assuntos muito importantes, né, Ana Ruth? Primeiro, essa questão de você saber identificar o seu sentimento. Nós não fomos ensinadas, né? Nós não fomos treinadas para identificar os nossos sentimentos. Nós fomos treinadas para estudar cognitivamente, para ir lá aprender matemática, história, física, geografia e tudo mais. Nós não fomos treinadas para aprender sobre as nossas emoções, para identificar o que nós estamos sentindo. Então, esse trabalho que você fez com a sua filha é fenomenal, né? E que bom que você tem o privilégio de ensinar isso para ela
enquanto ela é uma criança. Hoje, o grande desafio que eu vejo, nós enfrentamos muito, é que mulheres maduras da geração anterior ainda não sabem sobre os seus sentimentos, não sabem nem mesmo dar nome. Às vezes estão sentindo uma angústia, não sabem de onde veio. Às vezes estão sentindo ciúmes, não sabem dar nome. E quando você dá nome, essa pessoa fica brava porque não quer aceitar que sente ciúmes, né? Às vezes está sentindo inveja e também fica muito irritada quando alguém percebe isso, ou não quer aceitar que sente inveja, porque esse não é um sentimento muito legal de ser admitido, né? Então, esses dois pontos, o quanto é importante na fundamentação, né? Então, para você, mulher que está aqui hoje, que está assistindo ou que vai assistir depois, não é só sobre você, é sobre você e é sobre quem virá depois de você, é sobre os seus filhos, é sobre gerações, é sobre lugares que você vai ocupar, né? E esses lugares que você vai ocupar, eles vão passar primeiro por você, né, Ana Ruth? Então, para você saber ensinar isso hoje para sua filha, você precisou aprender antes, para você dar nomes para você mesma, para você saber que isso é gerenciável, né? Que isso é administrável dentro de você, e aí então você poder agora falar para ela, olha, isso aqui é minha responsabilidade, isso aqui é responsabilidade sua, né? E eu vou te ajudar, eu vou te ensinar como fazer, porque eu já sei um caminho, né? Então, eu vejo essa fundamentação muito importante e principalmente essa questão, meninas e mulheres, do que nós vamos fazer com a geração futura. A geração anterior não teve muitas informações, né? Nós, dos anos 1990 para cá, nós tivemos um boom de informações muito grandes. E temos aí até algumas consequências, algumas doenças que estão vindo em função disso, né, do excesso de informação, que também sem administração é um problema, né, Ana Ruth? Mas principalmente para você que está recebendo essas informações, de se conhecer melhor, de explorar, de ter inteligência emocional, o quanto o mundo precisa de você para transformar também a geração futura, para que seja uma geração que leve emoções saudáveis, né? Com certeza. Ô, Leila, e uma outra questão, né, que a gente está falando dos tipos, né, de mulheres aí que precisam desenvolver essa inteligência emocional, aí entra num outro dilema. Por quê? Porque as mulheres são diferentes. Tem algumas que têm uma tendência de ser mais irritadas, tem algumas que têm a tendência de parecer que são controladas, né? Tem algumas que têm a tendência de ser mais calma. Então, algumas pessoas têm diferenças, mulheres são diferentes, né? Tem algumas que vão ter facilidade para desenvolver a inteligência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença que temos, os temperamentos, personalidades, né? Fala um pouquinho dos tipos de mulheres, né? Dando dicas de como cada uma poder exercer a sua inteligência emocional nessa diferença. Maravilhoso esse contexto que você trouxe, Ana Ruth. Quem me conhece de perto sabe o quanto as dinâmicas de perfil comportamental, dos temperamentos, transformou a minha vida conjugal, a minha vida individual. Primeiro, gente, todas as mudanças, todas as transformações, elas vão passar primeiro por você, para depois alcançar outra pessoa, né? E os temperamentos, as dinâmicas de perfil comportamental, elas me mostraram claramente grandes BOs que eu trazia nas minhas emoções, né? Então, e isso é uma realidade para a grande maioria das mulheres, né? Esse assunto veio à tona, apesar dele já ser bem antigo, já vir aí de 440 anos antes de Cristo, né? Que ele vem sendo elaborado já. Ele tomou consistência mesmo ali no século XVIII, né? Então, assim, as mulheres, os homens, as crianças, o ser humano tem temperamentos, tem perfil comportamental. E isso, quer você conheça ou quer você não conheça, vai te afetar. Né? Vai te afetar e o pior, se você não conhece, vai afetar o outro, o próximo mais próximo de você. Né? Então, o que acontece muito aí com as mulheres, por exemplo, que são dominantes, né? Eu trabalho muito com a teoria DISC, né? Que foi ali normalizada pelo William Moulton Marston. Então,
o que que ele traz para a gente? Que essas pessoas que são dominantes, coléricas, são pessoas muito, muito bravas, né? Pessoas que ficam nervosas à toa, pessoas de intensidade muito alta, né? Que sentem as coisas. Eu falo que eu costumo associar os dominantes ali com o trator, né? Então, assim, aonde ele passa, ele abre caminho. E é maravilhoso isso, porém, esse perfil comportamental associado com uma falta de inteligência emocional, então com uma falta de conhecimento de si mesma, vai gerar muitos atritos, né? Essa pessoa não vai ter, provavelmente, né, uma pessoa inatura sem esse desenvolvimento, ela pode, às vezes, ser até muito grosseira, né? Pode ser inflexível demais, pode querer as coisas todas do jeito dela, né? Pode não ser muito aberta a mudanças. E aí, o ai, Leila, então, inteligência emocional é diferente para cada perfil comportamental? Eu gostaria de te dizer que não, mas a verdade é que sim, né? Faz muita diferença. Uma pessoa com inteligência emocional dominante, colérica ali, né, para quem tá mais acostumado com a linguagem dos temperamentos, vai precisar agir com flexibilidade, né? Vai precisar se abrir para ouvir um pouco mais o outro, né? Esse é um perfil que gosta muito de falar e gosta muito de se posicionar e gosta muito que seja do jeito dela, né? E isso para as relações, você não alcança ali as quatro esferas da inteligência emocional. Você não vai conseguir alcançar o melhor do outro, né? Já o sanguíneo, né? O sanguíneo ali, que é o influente, dentro da linguagem diz que nós chamamos de influente, são as pessoas que gostam muito de falar, né? Assim como os coléricos dominantes. E pessoas que gostam muito de falar, normalmente têm um pouco de dificuldade para ouvir, né, Ana Ruth? São pessoas estouradas, né? Essas pessoas sem o desenvolvimento da inteligência emocional, elas querem ser o centro das atenções, elas não querem dividir, elas não sabem controlar a língua, né? Então, o que vem à cabeça sai, e isso também não é legal. Então, o que que essas pessoas vão precisar aprender a fazer? O que essas mulheres vão precisar colocar no pacote? Né? Temperança, domesticar a língua, né? A mulher que, do jeito que veio aqui, saiu, e aí agora eu arrependi, né? Então, aprender a sair, tomar uma água, pensar antes de falar, e é normalmente e exatamente o oposto daquilo que você não gosta de fazer, que você vai precisar fazer, né, Ana Ruth? Aquilo que é mais difícil para você. Já ali os estáveis, que são os fleumáticos, né? Um povo calmo, um povo pacato, um povo às vezes lento, né? Um povo que não se posiciona muito, é um povo conciliador, né? É um povo que não gosta de ver confusão, onde tem um barraco e uma confusão, ele quer ajustar e colocar todo mundo em estado de paz, né? Qual que é o perigo das pessoas que são assim? Primeiro, elas não olham para si mesmas. E lembrem-se que o primeiro pilar da inteligência emocional é o quê? O autoconhecimento. Então, se você não olha para você mesma, como que você vai ter autoconhecimento? O primeiro pilar já está ali em estado de risco, né? Essas pessoas vão precisar aprender a conversar, aprender a se relacionar, aprender a se posicionar, né? Aprender a dizer não, que é uma dificuldade muito grande, né? E as mulheres melancólicas, os melancólicos, que são os conformes, dentro da linguagem diz, que são pessoas que gostam de ter o controle de tudo, Ana Ruth. Sabe aquela pessoa que gosta de tudo na planilha, que a conta tem que ter centavos ali, tudo certinho, a casa não pode ter nada fora do lugar, né? Essas pessoas precisam soltar, elas são extremamente perfeccionistas. E por serem perfeccionistas e quererem tudo muito, muito certinho, mulheres, não solta para outra pessoa fazer.
né? E depois Aham. reclama que está sobrecarregada, né? É. Depois eu tô sobrecarregada. Meu Deus, mas olha, desculpa, né? Você quer fazer tudo sozinha, então o que que você precisa fazer? Aquilo que não precisa de tanta perfeição assim, é soltando devagarzinho, né? É um perfil que também precisa aprender a conversar, aprender a falar. Tanto os estáveis conformes, né, que são os fleumáticos melancólicos, são introspectivos, né? Então precisam conversar um pouco mais, aprender a se comunicar. Eu diria aí que é 40% de avanço dentro da inteligência emocional. E as primeiras coisas para a gente desenvolver a inteligência emocional, pelo que a Leila está colocando aqui, é a gente saber primeiro qual é o nosso estilo comportamental, qual que é o nosso perfil, qual que é o nosso temperamento, o nome que você quiser dar. Porque cada um vai ter que ter um controle específico para desenvolver a sua inteligência emocional. Tem uns Essa, que vão precisar avançar mais, outros vão ter que se segurar mais, outros vão ter Aham, que aprender a falar mais, outros falar não, outros falar sim, tem uns que não querem falar não do jeito nenhum. Então, assim, nós mulheres somos diferentes, e pelo que a Leila, né, está colocando aqui, a primeira coisa é a gente ter a nossa identidade, saber primeiro qual é a nossa área, porque não dá para a gente fazer o que a amiga está fazendo. Porque muitas vezes, quando a gente tem amizade, né, com outras amigas, aí uma vai dar solução para outra e faz isso. Ah, eu fiz isso com meu filho, deu certo, eu fiz isso com a minha mãe, deu certo, fiz isso com meu marido, deu certo, mas não vai dar certo, por quê? É aí que entra a ajuda dos profissionais, né? Tanto o exatamente, na trabalho da Ruth. Leila é basicamente isso. O meu trabalho é basicamente isso. A Leila trabalha muito de as pessoas descobrirem qual é o seu perfil e saber o que para você precisa fazer para trazer essa harmonia na sua casa. Porque se você não souber quem você vai trazer muito desequilíbrio. E aí todo mundo na casa vai desandar e a gente joga a culpa no outro. A gente ainda não percebe que a gente é que está trazendo aquele tumulto todo na casa, né? E é esse que é o trabalho, né, que a Leila faz e a diferença aí dos temperamentos, né, Leila? É Exato. isso mesmo, né? Que o seu trabalho É isso, cima exato. disso. Eu trabalho com. Eu falo que esse é o berço, né, Ana Ruth? Eu trabalho também com atendimentos, mas eu falo que qualquer atendimento meu, ele começa com a análise de perfil comportamental. Sem isso, eu vou te falar de verdade, acho que muitas vezes as pessoas ficam procurando culpados, como você mesma falou, procurando responsáveis fora de si, né? E isso não vai resolver. Conversar com outras pessoas, né? A gente brinca muito que às vezes as pessoas falam, eu fui ali tomar um café com uma amiga e já voltei com a terapia pronta. Muito cuidado, né? A sua amiga é sua amiga, não é sua terapeuta. Né? E falar, apesar de ser libertador, você falar com um profissional que te conhece e que conhece sobre as técnicas específicas para te direcionar é totalmente diferente, né? Então, o primeiro berço aqui, quando a pessoa chega, a primeira coisa que eu trabalho é o perfil comportamental. E dentro desse primeiro atendimento é que eu vou fazer ali uma análise se a questão é só comportamental, né? E a quantidade de atendimentos que nós vamos fazer, ou se precisa de um acompanhamento maior, ou se precisa trazer o cônjuge, né? Então, a gente começa o caminho, eu começo todo o meu caminho com análise de perfil comportamental e eu vejo o quanto que isso é libertador mesmo, né? E esse bate-papo, essa conversa com amigas, ela pode te trazer muito mais problemas, porque você vai falar na casa de fulano é assim, né? Ai, mas o marido de fulana é assado. Só que a comparação, ela é extremamente nociva para os relacionamentos. Ela afeta completamente a sua base de inteligência emocional. Você começa a querer exigir de outras pessoas coisas que elas não podem fazer por você, né? É isso mesmo. E sabe, Leila, o meu trabalho, né, como terapeuta familiar, e você tem a mesma formação que a minha, que é a questão da sistêmica, na Sim, visão sistêmica, mesmo que uma pessoa procure individualmente a terapia, eu tenho esse
cuidado justamente por isso, que o problema nunca é só por causa do seu temperamento, do seu perfil. Na Não. verdade, a confusão dá pelo choque que dá uma pessoa Exato. morando na casa com um perfil, o outro de outro, e esse ajuntamento de uma família de cada um de uma forma, isso traz Aham. muita confusão. Então, o meu trabalho Exato. enquanto terapeuta, mesmo que a pessoa venha sozinha, eu não deixei de trabalhar a família dela, porque todos nós carregamos a nossa família dentro da gente. A família de Exato. origem é carregada dentro da gente. E a família atual é os conflitos que eu jogo ali, muitos dos conflitos que vieram lá do passado, da convivência com outras pessoas, que é o pai e a mãe, né? Então a Exato. gente vê que é importante a ajuda profissional para fazer essa inteligência emocional. E ainda, né, concluindo o nosso pensamento, a inteligência emocional, ela precisa ser usada e desenvolvida na família, que é em casa, no Sim. trabalho, porque tem gente que é muito bonzinha, beleza em casa, mas no Aham. trabalho, né, desestressa lá e é uma dificuldade. Então eu coloquei, né, que é no trabalho, no profissional, nos relacionamentos e Exato. também na questão espiritual. Então, a questão espiritual da mesma forma, né? A gente precisa ter uma espiritualidade sadia, saudável, Exato. e é preciso de inteligência emocional em todas as áreas. E aí, Leila, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de se ter inteligência emocional em todas as áreas, né? Para a gente fechar, né? A Sim. forma prática, né? A gente falou Aham. dos conceitos aí de uma forma prática, como manter, né, a inteligência emocional nessas áreas também. Pois é, em todas as áreas, nós vamos precisar reconhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, né, Ana Ruth? Você precisa saber aonde é que uma outra pessoa, de repente, tem o poder de te desestruturar, né? Aonde é que você perde o controle, a gestão, né? O Augusto Cury fala que nós não podemos ter controle, nós temos que ter gestão. Mas aonde é que no relacionamento, naquele ponto de fragilidade sua, você perde essa gestão, né? E o outro acaba saindo ali numa posição de vantagem em relação a você. Quais são as suas fortalezas, né? O que é muito forte para você? Uma coisa muito importante, e eu vejo isso como um grande desafio mesmo para a humanidade, mas principalmente para as mulheres, é a dificuldade que a gente tem de entender que as nossas emoções nem sempre nos levam para o lugar certo. Então, nós precisamos, Ana Ruth, desconfiar das nossas emoções, sabe? Às vezes as nossas emoções estão nos dizendo assim, é isso, eu descobri, né? E na verdade, por trás desse seu eu descobri, tem um monte de coisas suas não tratadas, né? Que precisam ser vistas. Tem questões familiares, como foram colocadas aqui, como foi colocado por você, Ana Ruth, que muitas vezes a gente vai repetindo nas nossas histórias, né? A gente vai fazendo igual um monte de gente que a gente conhece, e isso vem de encontro com o que a gente falou sobre o risco de ficar comparando e trazendo histórias dos outros para dentro da nossa história, querer que seja igual. Se fosse para ser igual, eu falo que Deus teria feito todo mundo nascer e morrer com a mesma idade, ou talvez até você seria ainda um embrião, né? Porque o Senhor nos fez mesmo para evolução, Ele não nos fez para ficar ali com a mesma idade cronológica para sempre. Então, se desenvolver é fundamental, né? Às vezes nós ficamos racionalizando muito, né? A gente começou a live falando sobre isso, vamos ali no raciocínio lógico, e muitas vezes eu escuto as mulheres falando isso, mas é óbvio, né? Desconfie do óbvio, desconfie do óbvio. O óbvio muitas vezes tem apenas uma emoção não trabalhada ali. Procure ter um ponto de vista diferente daquele que você já está acostumada a ter, né? É, Outro vício que nós, como seres humanos, temos, mas tem dois perfis comportamentais que tem mais um pouquinho, é o hábito de não olhar para o outro.
não observar o outro, Ana Ruth. Né? Nós enxergamos tanto a nossa necessidade, o que está acontecendo conosco, que nós esquecemos que o outro existe e que ele também tem necessidades. Quais são essas necessidades? Será que nós conhecemos? Né? Será que nós nos importamos com isso? Será que nós estamos olhando para o outro? Ou será que realmente o nosso foco está todo em nós mesmos? Né? Eu acho que assim, para fechar, de verdade, você saber o que você quer. O que você quer. Nós estamos numa geração agora de muita gente que sabe o que não quer. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero, né? Mas o que você quer, mulher? O que você está buscando? Né? Que ponto que você está e para onde você quer ir? Isso é primordial também nas nossas relações, né? Eu deixei aqui umas frases para provocar essas meninas hoje, Ana Ruth, né? Se nós ficarmos concentrados demais em nós mesmos, seja por excesso de autoconfiança ou de autocrítica, é difícil a gente se conectar com o outro e reconhecer o quanto o outro está trazendo para a gente de contribuição, não é? E uma outra aqui para provocar vocês: quem não se conhece bem não tem metas e também não tem visão de futuro. Isso te deixa confortável ou isso te incomoda para doer? Né? Eu não me conheço, não me interessa. Se não te interessa, eu sinto em te dizer. Muito provavelmente você está vivendo, o povo canta aquela musiquinha do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas essa vida não é promissora. Essa vida não tem relacionamentos saudáveis nela. Essa vida não vai ter ali uma mulher onde o coração dela está propenso a nascer a paz, né? É isso. Muito bem, Leila. Eu achei assim que foi muito bom e fazendo aí um resumo, né? Nós falamos aqui de como ser uma mulher equilibrada. E a inteligência emocional é uma necessidade, né, que nós estamos falando, não basta só a inteligência intelectual, a formação, isso tudo é muito importante, vamos dizer, a base, a estrutura, mas para lidar, né, na vida, precisamos ter a inteligência emocional. E a Leila colocou que para desenvolver a inteligência emocional, a gente precisa primeiro nos conhecer, buscar nossa identidade, né? Fazer uma gestão que eu vou gravar mais para mim, Leila, do que você falou, que gestão é diferente de controle. E a gente confunde isso demais. Eu mesma tenho muita dificuldade porque eu sou uma pessoa que quero ter o controle. Por exemplo, aqui estou fazendo essa live, mas eu estou se eu pudesse, eu já pedia para o pessoal da Vivo arrumar de hoje para amanhã essa minha internet, porque eu faço a live de um prédio. E aqui tá, o sinal tá ficando muito ruim, né? Eu tenho feito lives e eles não resolvem ainda. Aí já troquei meu provedor e tudo, e ainda continua ruim. Então, assim, é muito difícil, né? A gente perde a paciência. Então, o que nós estamos falando? Controle, se você quer ter o controle das coisas e você pega, aí você fica nervosa, irritada e já põe para fora toda a sua raiva. Mas quando você faz a gestão, você conhece, não, hoje não é um dia bom para falar com a pessoa que cuida disso, não, se eu ligar agora vai dar ruim, porque eu vou brigar. Então, assim, a gente faz essa gestão. Hoje eu não estou bem, né? Vou esperar terminar. Então, assim, a gestão não é controle, né? E essa é um dos exemplos que a gente está dando da inteligência emocional que a Leila falou. A Leila também falou do gerenciamento, né, das pessoas, que é a nossa família, e nós falamos que todo mundo é diferente, né? A Leila colocou aqui, nós falamos dos 4 perfis aí básicos, né? Que tem muitas outras combinações, mas os 4 básicos a Leila falou, e que cada um tem que saber como que você primeiramente é. E se precisar de ajuda para isso, é aí que tem os profissionais. Porque os amigos, eu postei essa semana falando disso, que os amigos nos ajudam a desabafar. Desabafar é diferente de um
processo terapêutico, porque você Exato. desabafa, você põe pra fora, mas às vezes alguns conceitos não entram, né? Mas o desabafo, ele é importante, mas é metade do caminho, né? Por isso que tem aí ajudas profissionais. E aí, para encerrar, né, essa live que a gente fez aqui sobre o desenvolvimento, eu queria que a Leila terminasse falando aí de duas coisas. Primeiro, os contatos, né, que você tem, o que você faz, divulgar. E o segundo, é uma palavra final aqui para a gente. Que mensagem final, né? Palavra-chave que você deixaria para a gente nessa busca das mulheres, né, com inteligência emocional. Maravilha, Ana Ruth. Então, assim, meu contato está aqui, meu Instagram é aberto, né? Tem ali o meu número de telefone, da minha equipe também. Pode entrar em contato, fique à vontade, né? Entre e fique à vontade. Eu estou aqui preparada para atendê-las, né? Para ajudá-las nessa jornada. A minha agenda ela é um tanto restrita, né, Ana Ruth, por causa da empresa. Eu caminho com vários projetos, mas eu acabo sempre encontrando um espaço para atender as pessoas que têm uma demanda mais crítica e que eu entendo que realmente eu posso colaborar para o crescimento, né? Com relação à palavra final, meninas, eu vou deixar para vocês algo que me confrontou muito nessa jornada toda de inteligência emocional e desse desenvolvimento. Independente da sua fé, o livro de Provérbios 31. Ali, durante muitos anos, enquanto eu tinha uma imagem, uma autoimagem distorcida, eu lia Provérbios 31 e eu acreditava que eu jamais conseguiria ser aquela mulher de Provérbios 31. Eu, inclusive, lia de uma forma errada, sabe, Ana Ruth? Eu lia como se aquela mulher ela não pudesse falar, ela não pudesse sentir. Eu não sei de onde que eu tirei isso, né? Como que os meus olhos estavam tão cegos para essa leitura. E foi muito lindo ver todo o crescimento que eu tive e depois quando eu aprendi realmente a enxergar a mulher de Provérbios 31 e ver o verdadeiro empoderamento da mulher, né? Provérbios 31 fala de uma mulher que ela é esperta, ela é inteligente, ela se conhece, ela se ama, ela trabalha, né? Ela serve, como a palavra de Deus nos diz que nós precisamos servir, né? Ela ama a família dela, ela cuida da família, mas não é só isso, porque às vezes fica parecendo que essa mulher, então ela está ali destinada a somente fazer isso, e não que isso seja algo de menos importância, porque não é, né? Isso é muito importante. É dentro da nossa família que nós vamos estruturar a próxima geração, né? E a humanidade. Mas ali também fala de uma mulher que trabalha, de uma mulher que compra e vende, de uma mulher que negocia, de uma mulher que é conciliadora, né? Então, eu deixo para vocês como um presente a leitura do livro de Provérbios 31, todinho. Né? Eu, há alguns anos atrás, eu tirei cópias, né? Fiz cópias ali de Provérbios 31 e eu riscava quem eu era, quem eu não era, o que faltava, né? E eu tenho esse caderno até hoje como uma memória, eu gosto muito do trabalho da escrita terapêutica. Então, fui escrevendo várias coisas ali até ajustar a minha conduta, né? Colocar o meu olhar sobre algo que eu queria, que eu precisava fazer. E por que eu precisava fazer? Porque o mundo estava me requisitando? Não, é porque a minha dor era muito grande. A dor de ser daquela forma que eu estava sendo, era impossível eu continuar com aquilo. E aí esse é o ponto, quando te dói tanto, tanto que você não sabe o que fazer, vá procurar por um profissional que possa te ajudar. A minha jornada foi incrível nesse sentido, né? E se você não sabe muito por onde começar, pega uma Bíblia, vai lá em Provérbios 31, leia, faça esse exercício, acho que vai ser um bom pontapé. O que você acha, Ana Ruth? Com
certeza, porque o que a gente está defendendo aqui é a ideia de uma mulher completa, né? E uma mulher completa, Isso, ela precisa ter tanto o conhecimento técnico, a inteligência emocional, se conhecer, e para ser completa, ela precisa desenvolver isso em todas as áreas, inclusive na questão da espiritualidade, no exato, trabalho, ela precisa ser profissional, não importa se ela está dentro ou fora, né? Ela precisa ter a gestão da própria vida e da vida dos outros. Às vezes a gente nem está exato. gerindo a nossa vida e a gente quer gerir fora da nossa casa, né? Então É o mais precisa ser comum, hein, Ana realmente Ruth? Isso é o mais comum. verdade, né? E o que você falou do Provérbios 31 é de uma mulher que faz uma boa gestão, tanto dentro de Exato, casa como fora de casa, né? Então esse exato. é as nossas dicas, essas são as nossas conversas aí para ajudar a gente, né? Nós não falamos desse tema de mulher só para as outras mulheres, mas nós falamos de nós mesmos, porque nós estamos sempre buscando ter e desenvolver essa inteligência emocional, né? Tanto para a nossa Exato. vida como para a nossa geração, né? E com outras pessoas. E aí, Leila, eu quero finalizar a live aqui agradecendo a sua presença, tirar desse tempo. Você vai sair daí correndo Obrigada. já com os seus compromissos. Quero Tchau. agradecer por ter compartilhado. Tá bom, gente? Eu Sim, agradeço obrigada. também. Leila, agradeço muito. E que a gente ainda vai se encontrar, né? Final do mês. Eu e a Leila Vamos. vamos estar falando no congresso. Eu vou postar depois aí ainda. Nós vamos estar falando no congresso, nós duas juntas no congresso lá em Belo Horizonte. Então, para mim, é uma alegria, né? De estar se aquecendo aqui com você. Tá Alegria bom, minha. Leila? Agradeço Obrigada, Ana muito. Ruth. Um beijo, Obrigada por meninas. você. Beijo, beijo para Fica com todos. Deus. Vamos lá. Obrigada. Até. Tchau. Tchau.